Olá, turma. Estão me ouvindo? Olá. Estão me ouvindo, galera? Alô? Oi, gente. Tá me ouvindo? Quem foi que falou aí? Ah, ótimo, ótimo. Cadê? Cadê meu companheiro de sorriso? Cauã. E aí, meu amigo? Sara. Só tem gente de qualidade. Aí eu te chamei aí, cara. Você tem que aceitar. Ah, um minutinho aí, quem tá se resolvendo. Isso, o cara veio até de A chapéu. minha alegria atravessou o mar e a corona passarela. No drink! Será que eu serei o dono dessa festa? O rei? Vamos escutar um pouquinho. Eu falei, vamos dançar enquanto o povo chega. Aí, ó. Bora! Eu serei o Rei dessa festa. O rei. no meio de uma Você é uma gente figura, tão Calma, vou abaixar. Calma, deixa eu dançar. O salão é meu. euforia para desfilar. Oi, você. Tira essa pergunta aqui no meio. Sim. Você é Oi. você é uma figuraça, velho. Gente, aqui, ó. Ó, mas isso aqui é limão, tá, gente? Nada. Mas está liberado. Último dia do ano. Vamos Que só esperar loucura! um Eu tô pouquinho. diante. Ah. Eu tô diante de você. Nós estamos juntos. É. Não, eu sei. Mas você tem que entender que você, eu sempre disse isso aqui, e as pessoas podem confirmar. É que você é muito foda. Mas o que esse homem quer, gente? O que ele quer? Larga Deus. Eu vou rir. Na hora eu só vou rir. E é interessante, Ive, porque você se surpreendeu com o meu convite, eu percebi. Mas se tem algo neste ano de 2020 que absolutamente a gente precisa retomar pela via do humor, devido a tudo que nós estamos vivendo. E quando escolhi, é por um traço comum que nos reúne. Nós temos essa pegada bem... Assim, ó, bem. Já não completamos frases. Bem libertária, bem leve. E eu gosto de todos os dias acordar com os vídeos que você posta. Sério? Cara, isso não é arquivo confidencial, não vai chamar minha mãe pra... Mas tem a ver com tudo que a gente vai começar a discutir, trocar aqui, conversar com a galera. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Estou só contando aqui a história, de que forma foi que a gente pensou nisso.
pensou em começar a conversar e traduzir isso sob a forma de uma conversa. É uma live sem nenhuma pretensão acadêmica, rigorosa. Não. A gente quer usar da liberdade desse traço que nos reúne. E acredito que as pessoas que estão aqui acho que têm a mesma pretensão que nós. A gente está aqui para se divertir, para conversar sobre coisas bacanas. Evidentemente que num ano difícil como esse, a gente está encerrando um ciclo de 2020, pode parecer muito pretensioso de nossa parte, que a gente possa usar como único meio, né, um momento de discussão para ressignificação de tudo que está ocorrendo. Não, nós temos quase 300 mil mortes no Brasil em 2020, quase 200 propriamente da Covid, mais 70 mil de doenças respiratórias, provavelmente agravadas pela pandemia. Mas quando eu falo pandemia, e aí já entrando no foco das nossas discussões aqui, a gente fala pandemia, a gente pensa que está falando do vírus. Acho que a grande pandemia, né, que tomou todos nós, a maioria até surtando em algum momento, é porque a gente se viu com medo de tudo, a gente tem estado com medo, a gente tem se sentido fragilizado, a gente quer abraçar as pessoas, a gente quer encontrar alguma coisa que possa nos conectar, e está difícil, eu entendo que esteja difícil. E por isso que a gente abriu esse precedente aqui, numa tarde final de 2020, para a gente a beira aqui, desculpa, a beira aqui do Farol de Itapuã. E aqui na Pituba. Usar do recurso que a gente tem, que é a palavra, mas uma palavra com um tempero muito baiano. Acho que o baiano tem muito disso. O baiano, eu diria que o carioca também tem muito dessa pegada de liberdade de poder se expressar. Então, eu acho que tem uma leveza, né? Quando você fez o convite, e era bem cedo, hein, meu povo? Mas não dá para dizer sim às 7h30 da manhã. Inconscientemente, isso não existe. Isso é golpe baixíssimo. Deixa eu comer uma banana, uma mamão, alguma coisa assim, para despertar. Sim, sim. Mas eu acho que agradeço todos que estão aqui, você, meu mestre, eu sempre chamei de mestre, e tantos outros que passaram por mim. Eu fiquei pensando, porque o nosso tema, né, o tema escolhido por você, disse que a autonomia para expressar-se conforme a sua vontade. E aí fiquei pensando nesse processo todo que a gente está vivendo, né, num mundo diferente, por essas questões dessa pandemia, desses mortos, desses que ficaram, com seus mortos que foram, como a gente ainda permanece sorrindo. Não sei se são todos. Então, o meu sorriso ainda assim é um ato de respeito, de uma alegria, porque viver, já dizia Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, é muito perigoso. E nisso vem me acompanhando há anos, quando eu fiz teatros e eu fiz teste para passar na Escola de Arte Dramática no Rio, e eu encenei esse texto. E isso tem muito tempo. E isso era um lema assim, que eu trazia: como que viver tão perigoso se eu estou nessa selva, ou nesse sertão? Né? Ou Guimarães Rosa é sertão, mas a gente está nessa selva. Que atributos, né, Solon, que armas eu posso me utilizar que não seja essa tão violenta quanto disparam sobre nós? Nós negros, nós gays, nós lésbicas, nós minorias principalmente. De diversas esferas e estruturas, né, enquanto sujeito. E aí, eu falei,
eu tenho que resolver essa merda. Linda a pessoa não é. No que eu duvido. A inteligência de Solon ainda vou ter que correr. Então, eu falei assim, no máximo ali, me testando um bobo da corte, mas o bobo da corte não tinha sua função, que era distrair toda uma seriedade Boa lembrança. que existia nesse palácio. Sim, sim. Que as hipocrisias estavam ali, né? Sim. Até derrubar o rei, a rainha. Sim. Então, ele dava ali todas as suas indiretas, né? Mas por isso que talvez o riso eu tenha me encontrado nesse lugar. E nesse lugar que não é à toa. É um riso muito coerente e muito respeitoso. E eu não me lembro de ter feito piadas. Eu não sou piadista. Eu não sei nem contar piada. Uhum. Meu humor é outro canal. Sim. Uhum. Mas antes, eu posso pedir um favor? Claro. Eu vou citar, porque eu tenho um hábito de sempre estar desse lado convidando alguém. E hoje eu estou do outro lado. E aí eu acho que tem uma coisa que é referência que eu tenho sobre as coisas que eu faço. E eu gosto de pontuar. Então, você disse logo no comecinho, mestre, que você se despertou em relação à minha pessoa pelas mensagens que eu fico aqui no meu estúdio delirando. E lendo, me debatendo nas paredes. Sim. E aí eu trouxe, olha só, eu trouxe Drummond e Shakespeare. Opa! Não, só pra sentir, só pra achar que eu sou o cara. Top! Top! E aí, até pra saudar e honrar esse lugar que você conhece 200 milhões de pessoas, mas escolheu o Ive, porra. Ei, estou aqui com o Solon. Drummond dizia o seguinte, para felicitar o ano que chega, né? Para ganhar um ano novo, que merece esse nome, de ano novo. Você, meu caro, vocês aqui que acabaram de chegar, meus caros, vocês têm que merecê-lo, têm de fazê-lo novo esse ano. Eu sei que nesse momento não está sendo muito fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que esse ano novo, às vezes, ele dá uma cochilada. Mas ele também espera desde sempre. E aí eu vou fazer uma conexão com Shakespeare. Eles não se conheciam. Sim. Tá tendo a chance agora. Ele dizia, enquanto houver um louco, um poema, um amante, haverá sonho, amor e fantasia. E quando houver um sonho, um amor e uma fantasia, haverá esperança. É essa que talvez não possa nunca morrer, talvez seja essa tal chamada luz no fim do túnel, ou a chama ainda que possa nos iluminar, né, não, mestre? Esse é para você. Minha mãe, ó, tecnológica acabou de entrar, minha mãe. Opa, prazer. Um beijo. Ana Maria. Um beijo, Minha Ana madrinha Maria. também chegou. É o momento agora de beijo. Eu tive pensando num dia. Eu queria estar mais feliz hoje. Também. Queria bastante. Queria estar junto dos meus, queria estar abraçando as pessoas, queria estar visitando, queria estar fazendo tanta coisa. E infelizmente a gente pode pouco. E eu me lembro, tem 2 textos, eu não poderia deixar, assim como você trouxe a sua veia poética, que é linda e maravilhosa, para tratar do tema, porque nos libera para poder colocar as questões. Eu também sou poeta, gosto muito.
Rapidinho. Eu tenho que interromper. Eliana Prince, que é uma cantora. Ela tá aqui. Desculpa, mestre. Eliana, beijo. Eliana, beijo. Vai. E evidentemente que eu fiquei passeando por um monte de coisas e me lembrei de uma experiência que eu tive, até escrevi um texto que eu vou publicar logo depois aqui da live. Era adolescente e estava na Escola Técnica Federal lá do Barbalho, ao final de um semestre, e havia de apresentar um trabalho, um seminário, que a professora reuniu todas as turmas dela no auditório central. Como é que eu vou fazer isso? Fiquei absolutamente final de ano misturado com aquelas promessas que a gente deixa para os nossos pais de que a gente vai cumprir rigorosamente todas as etapas, e uma delas era prestar contas sob a forma até de resultados, passar de ano. E tinha uma matéria que eu não ia passar. Era a minha primeira experiência que eu ia ter que perder de ano. E a professora fez de tudo para eu apresentar o trabalho, mas eu era extremamente tímido. Não conseguia. E sofria e chorava. E a professora disse: Solon, eu vou usar aqui de uma técnica, por isso que a arte é tão importante. Ela me disse o seguinte: eu vou colocar uma música essa que nunca eu esqueci, uma música de Gonzaguinha, O Que É, O Que É. Sei. Que é um hino da beleza, da arte, da música popular brasileira. Mas e a vida? E o que é a vida? É uma forma de explicar o que é a vida. Eu disse: professora, por mais bondade, até certa caridade que tenha comigo, mas isso não vai me fazer falar. Eu não consigo, eu estou travado. E ela disse: Solon, infelizmente, como professora, eu não posso te passar assim. Você vai ter que enfrentar essa turma. O auditório estava cheio, estava lotado. Nossa! E aí, eu tomei uma atitude um tanto quanto... sabe aquela coisa quando você diz sim para dizer não? E eu disse a ela: professora, tudo bem, eu topo, eu vou falar. Aquilo, eu tô vou com medo mesmo, né? Não, mas o detalhe é que eu impus uma condição. Ele disse: eu falo, mas sob uma condição. A senhora aceita? Ele disse: desde que você fale, eu aceito. Ele disse: pois é, eu vou falar de costas para a plateia. Eita! E fiquei de costas para a plateia, olhando para o quadro, e comecei a falar durante cerca de 40 minutos. Esse foi o meu primeiro grande desafio. Eu estava teso, rígido, absolutamente sem saber o que fazer com aquilo. Eu tinha medo de olhar no olhar das pessoas que pudessem reprovar o que eu estivesse a falar. E, claro, nervoso mesmo, de costas para a plateia, de vez em quando eu gaguejava, e as pessoas riam. As pessoas riam, mas riam não com uma forma de zombar de mim. Talvez tão tocados pela forma como eu fiz, que era a única que era possível naquele momento, que era uma forma de diminuir um pouco a tensão que estava no ar. Até que ao final eu me virei, agradeci, e as pessoas se levantaram e de pé ovacionaram, bateram palmas, riram e choraram. É aí que eu quero chegar. Quando eu pego essa lembrança, eu me lembro, passar para o próximo ano não tem como sem olhar. Tem um retrovisor aqui colado. É tanta coisa que aconteceu. A gente, no ano passado, todo mundo dizia: meu Deus, que ano terrível, eu não quero nunca mais o ano de 2019,
que 2020 venha, aí foi cueca de cor amarela. Não, mas sempre tem uma repetição desse final do ano, que é essa frase, né? Cuecas, passe logo. Mas se bem que esse ano teve um tempero a mais, né? E aí você fala, mestre, desse seu jeito logo na sua estreia de palco. É verdade. Né? E eu falei para você, quando você fez um agrado, né? Eu falei, pô, veio de você que eu sempre vi naquela arena de uma sala de aula à vontade, né? E aí eu percebo nesse meu próprio processo, sem fazer uma autoterapia aqui, mas como a gente ganha terreno, como a gente ganha cena. Tem uma questão dessa autoaceitação. Ela vai passar por essa identidade, vai passar literalmente pelo estudo, né? Pela referência que você tem, mas como que você aplica isso em cena? Eu vi isso em algum canto. A minha cantora de voz guia é Gal, sempre foi. E ela dizia para o Caetano, né? Você me dá a sua canção e é minha. Eu internalizo. Então, quase que essa autoaceitação, ela passa por esse viés de a gente internalizar tudo que a gente viu coisa ruim também, e nega. Ou viu coisa ruim e atravessa. Porque também acho que é importante. Quando eu falei assim, né? Vai com dor mesmo, é esse encontro, o total desconhecido. E o artista, eu acho que o povo brasileiro, por anos e anos, me parece, você confirma se é essa sensação que você tem, ele anda como um equilibrista. E sem rede. E a gente atravessa. É claro que esse ano teve um tempero especial, porque não me dar a liberdade de ir. Eu querendo dizer, eu tendo autonomia, já que o nosso tema é autonomia para se expressar conforme a sua vontade, a gente tem autonomia, tirou essa vontade. Ela foi ali repelida pelas circunstâncias. Mas eu quero dizer que como é que a gente literalmente fica diante, na boca de cena, tendo o vírus te olhando, tendo um estado, um país, um mundo sufocado e te sufocando. Como que a gente atravessa? É com a coragem. Onde houver a boa intenção sua, talvez é com ela que você caminha. Sim. Eu acho que esses dias eu escrevi um texto quando eu dizia que o eu é a expressão quase que de uma integral, de uma soma, de um relicário de imagens que depositam sobre nós e que a gente acolhe. Eu sou isso, eu sou aquilo. Só que tem um problema, tem um preço. Eu pago o preço de quando aceito essa imagem, de me ver subjugado, submetido ao escrutínio do outro, a escolha de ser julgado pelo outro. Então, às vezes é muito difícil a gente se colocar em público, a boca de cena, como você está falando. Essa boca de cena é um lugar que nem todos têm essa habilidade de poder expressar, seja através do seu corpo, seja através das palavras, ou mesmo através do silêncio, de um sorriso. Na boca de cena de um... Eu me lembro de um aluno da Unijorge que foi assassinado brutalmente por conta de um ataque homofóbico, e que eu fui ao seu enterro e lá eu conheci o seu companheiro e que me colocava algumas questões que eu fiquei tão feliz pelas coisas que ele me falava, do que foi possível da boca de cena, do lugar do professor oferecer àquele aluno, dele poder ter usufruído de algo, que ele entrou no primeiro dia de aula dizendo que detestava a psicanálise, e ao final do semestre ele se dizia no último dia feliz porque a vida dele mudou, que a psicanálise deu a ele
régua e compasso para ele poder compreender muitas situações dele, se ressituar com relação à sua própria questão da sexualidade. Mas isso é um preço de que muitos atritos foram vividos dentro do lar com seu companheiro, porque ele só falava de solô. O outro. Ó, mestre, ensina aí um pouco. O outro. O outro. Vocês imaginam a boca da cena naquela situação. Então, nós estamos na boca da cena, na boca da virada de 2021, a chegada no ano de 2021. E o que se espalha no discurso não é muito favorável. Assim como tínhamos no ano passado algo semelhante por um lado, mas por outro bem distinto, porque nós tínhamos esperanças, mover um ano, coisas novas vão aparecer. Sim. Infelizmente, neste ano, a boca de cena nos mostra, pelos discursos que circulam na família, nas mídias em geral, nós não temos bons prognósticos para, por exemplo, a vacinação em massa da população. É pouco provável que isso aconteça. Só que existem outros fatores que estão interferindo decisivamente na construção dessa rede discursiva. E é aí que eu entro nessa dinâmica do humor. Freud diz isso claramente. Ele diz: o humor é uma forma de você fazer relaxar as tensões. O humor nos leva para lugares... E quando eu falo humor, eu não estou falando só de rir. Eu estou falando de humor, disso que você chamou, o tal do bobo da corte. Porque qual é a função do bobo da corte? É fazer o rei rir? Não necessariamente. O bobo da corte é aquele que fala sério, muito sério. O único que pode fazer um juízo crítico, porque todos os outros estão subjugados ao lugar de vassalos e por isso tem que contemplar o rei sem nem lhe olhar no olho. O bobo da corte pouco está se portando com o rei. E o bobo da corte, ele passeia por todos. E usa da arte. E usa da arte. E usa da boca da cena. Então, esse é um aspecto que me parece ser bastante importante a gente pensar. Mas você sabe que eu fico pensando também, Mestre, na sua narrativa, né? Enquanto esse mundo está pulsante e sufocante, né? Em que momento, antigamente um pouco, né, a gente falava, né, juntos somos mais fortes, né? Juntos tomaremos, né, as rédeas. Eu agora, assim, vendo algumas coisas agora nesse dezembro que está se fechando, eu parti, na verdade, dezembro não, agosto, né? Que eu parti para essa total individualidade. Antigamente se dizia que olhar para o próprio umbigo tinha uma conotação muito errônea, egoísta. Eu acho que eu tinha esse pensamento. Também a gente tem que pensar, gente, no contexto. O que é dito, sei lá, há 3 anos, ele pode ser resgatado se o contexto for favorecido ou não. Favorecer, né? E aí eu estava pensando que, em relação à minha pessoa, talvez eu consegui agora, nesse momento, nesse contexto, voltar para mim. Uma preocupação do coletivo, vamos juntos, vamos fazer projetos juntos. E eu acho que acabou, em algum momento, não sei se com você ou quem está aqui pode dar o depoimento, a gente esqueceu da gente. E por isso que esse lugar, que é a nossa casa, quem tiver um abrigo, não ter conseguido se reconhecer, talvez aí seja um dos grandes emaranhados dessa saúde mental. É não se reconhecer enquanto indivíduo, porque às vezes algumas pessoas estavam coladas nas outras, nos projetos. Mas e você? Onde você estava esse tempo todo? Né? Onde está o seu inicial e desejo pessoal? E aí eu voltei, né, aqui nesse estúdio, eu voltei para mim, me reconhecendo ou me estranhando.
e rindo, às vezes era rindo de nervoso, rindo de alegria. Porque é isso, a gente tem que estar voltado para si em alguns momentos. E isso é uma questão de contexto, em alguns momentos nem tanto. O que você acha disso, essa loucura? Eu gosto de ouvir falar sobre isso, porque quando você me traz essa palavra do estranho, me remete de novo a Freud, quando ele diz: o estranho é aquilo que é familiar. Familiar, clássico. Ou seja, o mais próximo, só que é o próximo que é de um saber que a gente não tem acesso porque é do inconsciente. O humor, a dinâmica que tomamos para as diversas lentes que nos fazem ressignificar quem somos, ela toma das mesmas dinâmicas, da mesma mecânica que o humor se utiliza para tornar algo extremamente trágico em algo relativizado. Então, o estranho tem essa mesma modalidade performática. O estranho é aquilo que nos dá medo, é aquilo que nos embaraça, mas é aquilo também que nos mostra mais de perto o nosso estúdio. Isso que você chamou de individualidade. Então, o contato com a nossa realidade, eu vou chamar aqui de realidade transcendental, pelo fato de que esse relicário é formado de tantas camadas, como se fosse, sabe a cebola que tem aquelas diversas cascas, umas sobre as outras? Como você bem colocou, tudo depende do contexto que isso vai se apresentar. Sim, eu também acho. Então temos aí, você falou de agosto, eu falo que 2020, cada dia foi uma camada dessa. Eu não me reconheço mais a mesma pessoa do início do ano. Eu não me reconheço mais escrevendo as mesmas coisas que eu escrevia. Eu escutei isso da minha irmã esses dias. Poxa, Sol, você está escrevendo de uma forma tão mais direto com o público. E talvez seja um pouco disso, esse estúdio de tentar entender. Claro que aconteceram muitas coisas na vida pessoal, na vida profissional, na vida como na sua inteireza, na sua integralidade. Então, portanto, nunca é tarde para a gente sair do armário. Isso. Para usar uma expressão corrente. Há quem abdique de ser para corresponder. Ou seja, está muito mais vinculado a uma insígnia preparada pelo remédio do outro, que compõe uma normalidade esquizoide, porque essa coisa de normal é uma coisa meio chata, babaca. Eu prefiro conviver com os bobos da corte, porque eles convivem com o estranho, eles trazem à vida um tom colorido, uma poesia. Eu gosto de poesia por causa disso, eu gosto de música, eu gosto de arte, porque pega um pinico e transforma, pega um mictório e transforma numa obra de arte secular. No máximo, você pode dizer que é vanguarda. Sim. Falar em vanguarda, você me fez lembrar agora, eu já contei isso em sala de aula, para quem já me ouviu, mas eu me lembro especificamente, algum tempo atrás, de uma paciente que repetidamente trazia uma questão de tristeza, de que ela era horrível, de que ela não tinha isso você está chamando de individualidade, não se sentiu tocada, ela se sentia muito limitada, diminuída diante do outro, que sempre era visto como melhor que ela. E ela repetia toda a sessão: eu sou uma merda, eu sou uma merda, eu sou uma merda, minha vida não vejo graça, eu vim para aqui todo dia repetir a mesma coisa, sempre a mesma merda, eu sou uma merda. Um dia eu fiz uma intervenção. Ele disse: olha, menina, tá aí, hoje eu vou concordar com você. Eita! E soltei assim um riso, assim desse jeito. E ela foi tomada naquele primeiro instante com uma mistura. Ela se chateou muito com a minha intervenção, mas ao mesmo tempo a fez refletir num ponto que a fazia misturar choro e riso, como se não estivesse acreditando naquilo que acabara de ouvir. Mas o que ela não sabia, né? Sim, o que ela não sabia
era que, na verdade, ela não estava ali ouvindo, estava apenas ouvindo pela boca de outro aquilo que ela acabara de dizer, muitas vezes encenado em vários episódios no estúdio das consolidações das imagens que ela tinha sobre ela. Bom, hoje eu já não atendo essa paciente, ela segue a vida dela, porque ela descobriu, literalmente, que ela é banal como qualquer sujeito, que ela é boba da corte como qualquer sujeito, de que ela é estranha como qualquer sujeito, ela é bela como qualquer um. Então, a estética dessa dinâmica do que eu sou... Bom, eu sou hoje isso que eu estou dizendo a você. Se eu fizer uma live amanhã, talvez eu já esteja dizendo outras coisas de mim e você da mesma forma. Mas tem algo que nos marca, o traço. Você sabe que você está falando essa sua narrativa de novo, e da paciente, me faz pensar sobre o seguinte, né? O quanto a gente ri porque a gente achou graça, e dessa graça é tomada internamente, né? E o quanto a gente ri para o outro. O quanto o outro passa a ser tão forte a referência que você esquece de quem você é. E aí, o bobo da corte contemporâneo de stand-up, Sim, das grosserias, ele tem, se você perceber bem, ele tem uma outra vertente, uma outra camada dessa cebola, que é fazer rir, mas sempre esperando que o outro aplauda. Então ele tem ali um termômetro que parece que não é dele, precisa vir de lá para cá. O que eu, sinceramente, desses poucos anos que eu tenho de vida, mentira, sinto que eu ainda permaneço, digo isso sem falsa modéstia, sem falsa, é daqui para lá. Eu não espero que ninguém diga muitas coisas. Eu não espero que ninguém aplauda. Se for o caso, a gente agradece. Mas não, é como se eu tivesse que ter comigo uma autoaceitação de quem eu sou, da minha própria identidade. Conviver com o outro faz parte do nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo, social, isso tá. Mas eu quero dizer o seguinte, cuidado, que essa coisa aí de sempre esperar um aplauso do outro. Que o outro, a algum ponto, pode dizer você é uma merda, e você acreditar. E você não percebe que talvez você não seja essa merda. Ou sim, pode até ser. Mas essa autoavaliação é sua. Mas veja, a merda é, quando ressignificada, ela funciona como esterco e não como um mau cheiro. Adubo. Adubo. Então, a questão... E você trouxe algo que eu acho muito interessante. Vou colocar você contra a parede agora, viu? Você sabe eu cancelo, eu saio. Cancelo você. Você sabe que uma das maiores qualidades do humor qual é? Diga. Saber mentir. O que é que eu posso dizer com isso? Você mente muito bem. Sim, já dizia Fernando Pessoa, né? Do mentir, né? Mente tanto que deveras, como que é? De cabeça eu não sei. Quem sabe aqui, gente? Eu vou procurar aqui. Eu acho que tem uma questão da cena. De novo, um ator... Olha, não sei se você sabe, mas eu sou formado em arte dramática pelo Rio de Janeiro, numa escola de teatro. Nem precisava dizer, né? Isso aí. Tem uma coisa que talvez a piada ela precise de algumas tintas fortes. Ela precisa de algumas tintas fortes, ela precisa de uma pausa, dessa pausa ela precisa contar 1, 2, 3 para jogar a outra palavra, para que o público reaja. Precise desses temperos. E diz aquela coisa, né? O time da comédia, né? Os atores sempre dizem, né?
mas é um time tão individual, né, que você vai percebendo. Mas quando você diz que eu minto, talvez seja a melhor e verdadeira mentira que eu posso te contar. Sim. Eu existo dessa forma. Sim, eu me lembro daquela música de Marisa Monte. Verdade, teu nome é mentira. A verdade verdadeira, ela mente. Porque a Sim. verdade pura é nojenta, é sem graça, ela é constrangedora, ela faz a gente sofrer. Quando eu falo de verdade, eu não falo de verdade com a letra maiúscula, uma verdade insofismável. Toda verdade ela é relativa à condição de leitura pessoal de cada um. Então, quando eu olho para você, quando eu olho para João, quando eu olho para Pedro, quando eu estou falando aqui dirigido a quem? A quem eu falo? Eu tento encontrar em mim, claro, um feedback de mim mesmo para projetar a voz, projetar o conhecimento, projetar algo que possa ser transmitido e comunicado. Não é à toa que Lacan vai dizer que a verdade tem uma estrutura de ficção. E eu gosto da ficção. A análise propriamente dita, e a gente não está aqui fazendo isso, mas só para lembrar, a análise não é um lugar para a gente se conhecer, como muitos até se formam em psicologia acreditando. A análise não é para a gente se conhecer, a gente se conhece na vida, a gente se conhece batendo papo no bar, comendo água, a gente se conhece namorando, a gente se conhece brigando com o irmão, com a irmã, a gente se conhece falando bem da família, quando na verdade é uma merda. Não, e é engraçado, eu acho assim, tem o começo da gente se conhecer e não tem fim. A gente nasce no processo desse autoconhecimento, mas ele não tem fim. A análise é colocar em suspensão verdades. A análise é fazer sorrir aquilo de mais trágico que o nosso sintoma produz. A tristeza que nos avassala de forma assustadora. A gente procura análise porque já chegamos no nosso limite. Ninguém vai para análise, mas eu vim aqui hoje porque estou bem pra caramba, tá tudo funcionando. Pô, isso não é assim. Eu vim mentir sobre mim. Bom, isso é a própria essência do fundamento. E é interessante porque o paciente chega, né, dizendo assim, doutor, eu acho massa, velho. Quando o caba chega assim dizendo, doutor, que lugar que ele está nos dando, né? Que pretensão eu teria de encarnar essa posição. Mas é fato que isso se repete com muita frequência. E ele chega dizendo, doutor, eu tenho um problema sério. Eu minto. Aí eu pergunto para ele, sim, como é que você chegou a essa conclusão? E para quem? E para quem? E ele diz, esse é o meu problema, é por isso que eu estou pedindo ajuda. Sim, mas como é que você sabe que você esteja falando a verdade aqui? Não, mas aqui eu só vim para falar a verdade. É onde você mais mente aqui. Ó, e maravilhoso, tem gente que paga por isso. Olha que incrível. Gente, a gente paga um preço enorme para sustentar uma identidade debilóide imaginária que é difícil da gente sair. Mas quando você fala que a mentira é essa coisa que a gente suspende, porque a realidade é tão pesada, talvez não seja por isso que a gente consiga viver mais tempo, porque se for pesar, a gente não sai do lugar. E aí, emendando aqui, ó, achei, o poeta, ele é um fingidor. Autopsicografia, Fernando. Sim. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Perfeito. Nosso mágico poeta Fernando Pessoa. A poesia tem disso, por exemplo, quando você me fez lembrar Grande Sertão Veredas, que eu estou relendo
Tá relendo? Estou relendo, essa obra é divina. E eu encontrei uma frase que só em falar já me arrepia. A vida, e tem a ver com quem está discutindo aqui hoje, sobre essa passagem por esse universo tão pesaroso, de tantas dificuldades, que prognóstico nós teremos em 2021, como é que será o nosso próximo ano, nossa família. E aí Guimarães Rosa vai nos afirmar de forma sertã, ou sertão. Ele diz, a vida é etc. A vida é etc. A vida não tem ponto mesmo quando morremos. Não. Muito pelo contrário. Nós somos sujeitos de linguagem, portanto seremos falados, principalmente no dia do enterro, mal falados, a maioria das vezes. Ou os fingidos. Ele era um santo. Sempre tem. Sempre tem as almas caridosas. Mas ele era porque tão aí, bom. ó, mestre, aí, de novo, tá posto as cenas. Os arquétipos todos em cena naquele velório. E velório, gente, com todo respeito, né? Aqui no nosso linguajar, nosso contexto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Velório aqui é metáfora. Metáfora. É um acervo ali de personagens. O que odeia e que chora por ele, porque ele não vai ter, sabe o quê? Aquele que ele odeia foi embora. É aquilo que estruturava ele. Sim. Eu me lembro não sei por que quem está falando tanto de morte, deve ter algum motivo, mas enfim. Eu me lembrei Eu me lembrei, metáfora. Depois eu solto uma musiquinha, a gente malambada. Eu lembrei do enterro do meu avô materno, e que depois do enterro as pessoas se reuniram na fazenda. Obrigado, Ci. Para conversar sobre coisas concretas, né? O que fazer. A família havia se reunido ali para tratar dos documentos, enfim, mas ao mesmo tempo também trazer as memórias, lembranças. Meu avô era uma pessoa muito bem-humorada, na maior parte das vezes, nem sempre. E aí ocorreu um fato que me deixou marcado para sempre. Muito. Uma das pessoas, por conta de um aviso, olha, tem algumas pessoas que vieram visitar a família. Ela começou a pegar a saliva e passar no olho. Eu não entendi nada, eu tinha 15 para 16 anos. E as pessoas começaram a perguntar, mas o que é que você está fazendo? Para transmitir a ideia de que eu estou triste e que eu estou chorando. Isso é um fenômeno no sertão, chama-se as carpideiras. Sim, e no teatro a gente usa o quê? Cristal japonês. Bota assim e chora. Para chorar. Então vejam, a gente não tem o direito nem de, com as coisas boas da memória daquele que já foi, e não estou falando daquele pessoa só. Eu estou falando do ano de 2020. A gente, mesmo sabendo dessa dor inteira, porque dói também na gente, dói saber, dói em mim saber que a ilusão e por aí vai. O mundo está difícil de conviver. Nós estamos vivendo uma quadra política da pior espécie. Briga para todo lado, briga de família. Polarizações, uma polarização horrorosa. 80. Então, o humor, gente, ele chega exatamente para atenuar esse campo. Vamos levar as coisas mais de leve, como a garotada chama, de boa, que eu adoro essa expressão. De boa. De boa, eu acho... é uma expressão lindíssima, poética, eu diria. Mas é muito doido, né? Porque eu tenho uma identidade e uma persona que me leva para esse lugar, né? Desse humor, né? E também não é fácil quando o outro aponta. Eu já ouvi diversas vezes. Uma professora do Rio dizia para mim: por que você ri?
Eu falei, porque eu paguei a matrícula, eu pago mensalidade e tenho direito. Pois é. Não, incomoda. Você sabe que muita gente se incomoda com o sorriso. Calma. Parte 1, parte 2. Uma outra disse, você ainda passa mensagem rindo, ri. Como que você consegue? Eu não consigo. Eu respondi, mas isso não é meu, linda. Isso deve ser seu. Me deixe. Sim. Porque se investigue. Sim. Sim. Porque tem isso, você não suportar o outro pela via que você não está se suportando. Então é mais você se autogerenciar, rever algumas questões suas, do que você realmente apontar para o outro que não está legal. O outro não está legal ou você não está legal? Então eu acho que vale nessa retrospectiva anual, que eu acho que não deve ser só anual, a gente deve passar por 15 dias, tipo calibrando, entendeu? Um pneu. Ou para quem faz análise, pelo menos uma vez por semana. Né? Uma vez por semana. Para a gente ter essa autogerenciador da gente, sabe? Perceber o que eu tô pecando, o que eu não tô, o que eu tô dando super certo, o que não tá dando. E a gente precisa dessa autoavaliação de vez em quando, porque tá duro. E o que vem do outro, se você não tiver com uma estrutura, cara, o outro passa por cima de você. Então, sem dúvida. Vamos lá, entendeu? Vamos estar se organizando as ideias, entendeu? Vamos pesquisar ou conversar com alguém que possa a gente ali ter um medidor favorável, que a gente não fique sempre numa sombra. E você fala uma coisa Dizia bacana Caetano, agora, gente, é feito para brilhar e não para morrer de fome. Você falou uma coisa bacana aí, você falou, né? Procurar as pessoas. Eu acho que se existe algo sério que deve ser tratado, principalmente em ocasiões como essa, mesmo à distância, através de tecnologia digital, a gente procurar as pessoas. Eu muitas vezes, nesse momento de crise, já são mais de 10 meses trancado em casa, eu procurei as pessoas, procurei minhas amigas, procurei meus amigos, procurei familiares. A análise não dá conta de tudo. Não, porque é uma outra esfera. A gente somos setores, se quiser, né? Da saúde mental, do gozo. Aquela conversa de bar que você tanto falou no começo, ele é transferido agora por isso daqui, por os amigos. Continua, porque é um outro. Claro. É outra camada da cebola. Isso. A semana passada eu liguei para um desses amigos que eu tenho como irmão, Cláudio Carvalho, e começamos a bater papo, falar bobagem mesmo, falar abobrinha. E aí ele me saiu com uma que eu ri tanto. Ele disse assim, eu não sei nem se foi num tom proposital, mas atingiu essa coisa do time da comédia. Ele disse assim, eu adoro quem gosta de falar a verdade. Mas por que Cláudio está me falando isso? Ele sabe o que eu penso sobre esse assunto. Né? A gente tem eu chamo de irmão, porque até nós passamos um período da nossa vida, inclusive morando juntos, a gente convivia, conversava, a gente se conhece muito, muito mesmo. Mas por que ele diz que ele gosta tanto de pessoas que falam a verdade? Aí deu aquele time, ficou no ar. Você fica maluco, por que tu tá me dizendo isso? Eu adoro, amo as pessoas que falam as verdades, porque elas são mentirosas. São as únicas que sabem mentir, são aquelas que estão presas na verdade absoluta das coisas. Então, isso me deu, de certa maneira, eu relaxei depois de uma ligação como essa. Um efeito. Causou um efeito. Por que causou? Porque, primeiro, por se tratar de uma pessoa que é isso que você coloca, né? É um amigo, é um parceiro, é alguém que eu tenho como irmão, né? Que não é de sangue, mas é de coração. E são pessoas que, independente da situação que a gente está vivendo, tem palavras, que palavras são verdadeiros candeeiros na escuridão, sabe, vagalumes que acendem o caminho, estrelas que brilham.
Tem palavras, louva a Deus, são palavras que entram, se encaixam tão perfeitamente, outras doem tanto. Então a gente tem que ter uma peneira para poder separar o tipo de palavra com que a gente convive, palavra encardida, como diz Mosé, né? A poeta Viviane Mosé. Você sabe a poesia dela, que ela fala que as palavras precisam ser lavadas na máquina de lavar, você usar detergente. Tem palavras que você usa detergente, já outras você tem que usar amaciante. Sim, então, é uma poesia belíssima, porque fala exatamente a palavra como um travesseiro, mas também como uma cama de prego. Então, quando a gente fala de sorriso, não é simplesmente abrir a boca, não, tem algo da expressão do outro que nos alcança. Quando eu escuto os seus vídeos de manhã, ou às vezes até quando eu fico até mais tarde, à madrugada, que você nos dá o bom dia, ali tem um sorriso, mas ali tem uma poesia, ali tem uma frase. Porque você não lê a poesia, você dramatiza a poesia. Então tem algo do drama que nós somos literalmente capturados, porque aquelas palavras vão junto para a cena, para a boca de cena. E ali a gente se reconhece, poxa, como é bom começar o dia ouvindo isso dito desta forma. Daí o papel social que esses grandes poetas, de que esses grandes atores, de que esses grandes músicos têm para a sociedade como um todo, né? E que bom que a gente tem no quadro pessoas maravilhosas. Na sua narrativa que você traz a outra poeta dizendo que as palavras têm o seu jeito e modo, ou ela é prego, ou ela é um corte, né? Ela é um vidro, um corte. É porque eu sempre também penso que quando você fala, porque tem gente que se autodenomina e diz, né? Eu falo mesmo e dane-se, o importante é falar. E eu ficava sempre me perguntando, Solon, me corrige ou interage comigo. Eu fico me perguntando, qual é a delicadeza dessa pessoa, ou a falta da delicadeza quando ela diz que ela fala mesmo? Porque eu fico me perguntando, o outro que ela fala, para quem ela fala, esse outro vai sustentar? Pois é, há respeito pelo outro. Esse outro está na mesma sintonia? Porque palavras por palavras voam ao vento. Então, e machuca às vezes. Sim, mas machuca. Mas esse machucar também pode ser para o outro que acabou de receber, pode causar um efeito bom ou ruim, né? E aí, ou você liga para o Solon, ou liga para mim para ser atendido depois. Sim. É uma questão de escolha. Só não dá para dizer ao final. E daí? Porque esse daí tá ok? Tenha paciência, né, velho? O que eu quero dizer é isso, porque palavra, gente, ela é uma florzinha ou ela é um cravo, né? Ela corta e acaricia. Então, assim, é meio que um pedido para todos que aqui se sensibilize com esse nosso encontro, que é, diante de tudo, a delicadeza. Que lindo. A delicadeza nem com o outro, mas principalmente com você. Porque se você se torna delicado, desculpa, você não vai cuspir grosseria. Perfeito. Porque isso não vai passar por você. A delicadeza interna, ela vai emanar coisas boas. Agora, como você está muito confuso, pare um pouquinho, respire um pouquinho, senta um pouquinho, avalie, né, se essa palavra é para o outro ou é para você, né? Sim. Acho que você tocou num ponto que está muito colado. Tem uma coisa que eu aprendi na minha segunda análise, que é uma palavrinha mágica chamada generosidade. Delicadeza e generosidade são dois elementos, são duas substâncias que, quando se misturam, elas trazem uma paz, uma pacifica. Se materializa com uma pessoa elegante e de fino trato. É isso que eu desejo. Sim, o que não implica que a gente, de vez em quando,
né, cometa os nossos excessos, mas que a gente tenha coragem, da mesma dimensão dessa palavra que saiu da nossa boca de cena, de também recuar, pedir desculpas, porque a delicadeza é também reagir com um feedback àquilo que chegou ao outro. Sim. É respeitar, é considerar a presença do outro e de que pode causar suscetibilidades de tal sorte que machuque o outro. Não a rosa sem espinhos. As rosas contêm espinhos. Mas os espinhos não estão ali para furar necessariamente. Os espinhos estão ali para, de alguma maneira, a natureza encontrou para proteger a própria rosa, para que ela possa desabrochar. Então os espinhos são os mecanismos de defesa que nós temos. Mas a gente não precisa machucar ninguém para poder usar as nossas defesas. Eu sei que às vezes quando eu estou rindo, às vezes quando eu estou falando, eu também estou me defendendo do que eu estou a dizer. Também. Mas o outro também não precisa saber disso. Eu não tenho que necessariamente abrir um consultório a público para contar todas as minhas torpezas. Não, tem coisas boas também. Para quem chegar tem. Não, eu acho que nem tanto o céu e nem tanto a terra. É lógico que eu me julgo como uma pessoa de bom humor, mas tem dias que... E o meu mau humor... Vou aqui, confissão, hein, gente? O meu bom humor me dá mais piada, mais ácida, sabe? Mais cruel. Ó, limão, ó. Causar isso. E aí eu posso ali ofender. E ali a gente pode magoar, né? Então, eu sou humano como qualquer um, mas esse reconhecimento, se a gente se abastece com muito mais delicadeza, uma cota gigante de delicadeza, pouco a gente vai cuspir fogo. Nossa cota de fogo, a nossa chama vai ser muito pequena. Meu querido Ive, está completando 1 hora, a gente tem 1 minuto para encerrar. Ah! Não! Fica comigo! Agradecer. Ó, o último. Sou abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, sarcasmo, preguiça e agora, para terminar, sono. Clarice Lispector. Clarice é foda. Amor. Amar a todos, vamos vibrar por a entrada de um novo mundo, de um novo... Aliás, estamos entrando numa nova quadra astrológica, quem sabe, né, se a gente não muda Aquários, estamos entrando na era de Aquários, tomara que a gente se sinta compelido a agir com menos selvageria, com mais leveza, com mais delicadeza e generosidade, para que a gente possa, de forma bonita, bacana, trocar o que nós fizemos aqui hoje com a presença de vocês, que a gente agradece. Um beijo e feliz ano novo para todos vocês! Beijo! Calma! Vamos botar uma música! Bota aí! Bota a música! O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo combate. E como é hoje o dia da alegria e a tristeza. Nem pode pensar em chegar. Diga isso, meu meu! Diga isso, se a nada alguém mais feliz que eu. Diz aí. Diga espelho meu, se a nada alguém mais feliz. Feliz ano novo, galera! Com uma olhada eu carrego meu patuá. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Com uma olhada eu carrego meu patuá.